companheiras de Mato Grosso. Estamos agora nesse fim de tarde em Cuiabá, meio friozinho, né, diferente dos dias normais de nossa cidade, recebendo com muita alegria o nosso companheiro Fernando Haddad. Aqui eu e o deputado estadual Valdir Barranco convidamos o companheiro Fernando Haddad, já o convidamos outras vezes, ele viria aqui para comer um peixe conosco, mas logo veio a pandemia e não deu certo, mas o peixe vai ficar ainda para depois, para que ele possa experimentar o peixe cuiabano aqui conosco. Mas hoje, de forma virtual, ele está conosco, nos alegrando bastante nessa tarde, uma pessoa que nos encoraja muito, encoraja o país inteiro num momento difícil em que o país está vivendo. Então, companheira Haddad, o povo de Mato Grosso, a nossa população, conheceu bastante o trabalho do ministro Fernando Haddad. Tive a oportunidade de ser secretária de Estado, à época que o senhor era ministro, o deputado Valdir Barranco era prefeito aqui em Mato Grosso, e também teve a oportunidade de experimentar o que era ter um bom ministro da Educação. Acompanhamos Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, um prefeito premiado fora do país, um prefeito que fez muito pela cidade de São Paulo. Acompanhamos o Fernando Haddad, candidato à presidência da República, discutindo um projeto de país com a nação brasileira, mas não conhecemos muito, a população não conhece a história de vida de Fernando Haddad, da juventude, da sua família. No início, gostaríamos um pouquinho que o senhor se apresentasse um pouco para o nosso Estado e que depois, logo em seguida, abordasse essa questão do nosso contexto atual de sociedade brasileira, uma sociedade brasileira que está excluindo os pequenos, os médios, tirando direito dos trabalhadores e trabalhadoras, o contexto que nós estamos vivendo. Inicialmente, o senhor se apresentasse e falasse um pouco desse contexto para nós de Mato Grosso. Seja bem-vindo, estamos muito felizes de tê-lo conosco. Mas muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Olha, a coisa mais fácil do mundo é me apresentar, porque eu tenho uma vida muito simples. Eu sou filho de uma professora casada com um lavrador que veio do Líbano com 24 anos, foi para o interior de São Paulo, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, morou lá 5 anos e com quase 30 anos veio para a capital e aí se estabeleceu como comerciante, conheceu minha mãe, casou. Então, eu sou filho de um lavrador que se tornou comerciante com uma professora. Agora, uma coisa importante na minha vida é que o pai do meu pai é padre ortodoxo, é padre cristão da Igreja Ortodoxa. E então, toda a nossa educação foi muito baseada na figura do meu avô. Né? Meu avô, que eu não conheci, ele faleceu antes de eu nascer, mas ele era sempre a referência de toda a nossa família. Meus primos, meus tios, meu pai, todo mundo, minhas irmãs, né? A gente sempre foi educado tendo ele como referência moral da família. Você sabe que no Líbano os cristãos ortodoxos não são maioria, né? Então tinha uma questão religiosa muito grande, mas enfim, uma das coisas que o cristianismo ensina é que você tem que conviver com quem é diferente de você e respeitar quem é diferente de você. Então, esses que se dizem cristãos e não respeitam os outros, de cristãos não tem nada, né? Como a gente sabe. O cristianismo é basicamente um ato de amor ao próximo, de generosidade, né? De solidariedade, né? Tudo isso é que eu aprendi em casa. Me tornei professor, fui ministro da Educação, como você sabe. Tive a honra de servir um governo que fez muito pela educação, ofereceu oportunidades que jamais o filho do trabalhador brasileiro imaginou ter, sabe, de fazer uma faculdade pública na sua cidade ou perto da sua cidade. Interiorizamos toda a rede federal com institutos e universidades para todo canto do país, ProUni, FIES, tudo que você conhece, creche para todo lado, ônibus escolar, até lanche escolar nós fizemos em parceria com a Marinha. Tudo isso para dar condições à nossa gente poder se emancipar, poder
fazer a sua própria cabeça, poder se educar, poder progredir, né? Então, me tornei prefeito da maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Conforme você disse, nós ganhamos mais de 10 prêmios internacionais importantíssimos. Infelizmente, pegamos uma época péssima para o Brasil, politicamente falando, uma época de retrocesso, de crescimento do fascismo, um horror o que está acontecendo no Brasil. Mas eu acho que o movimento antifascista também está crescendo, né? Hoje, muita gente se diz antifascista, porque não concorda com essa maneira de governar o país. Isso vai crescer e eu penso que o Brasil vai retomar a sua trajetória de desenvolvimento solidário em muito pouco tempo, se Deus quiser. Haddad, primeiramente, de dar as boas-vindas, mesmo que virtualmente, mas as boas-vindas ao Mato Grosso. Até o nosso clima está mais ameno para recebê-lo. Quantos graus está aí? Em torno de 20 graus. 20 graus hoje pela manhã estava 17 pela manhã. A gente convive com 40 o ano todo, né? 20 para nós é frio. É frio, né? Mas eu também sou professor, estamos os 3 professores aqui. Fui prefeito também e estava entre os 3. Ontem nós estávamos numa conversa, a Rosa... Carlos Abicalil, o Henrique Paim e eu, e ainda nós nos recordávamos da assinatura do lançamento do Caminhos da Escola, e eu fui um dos 3 prefeitos que foi chamado para receber, até estava vendo as fotos de você assinando, né, na época, e Mato Grosso deve muito aos nossos governos e à educação de modo muito especial. No período em que você esteve à frente do Ministério da Educação, a Rosa e o Ságuas aqui, nós avançamos no transporte escolar, mais de 1.800 ônibus, nas escolas e nos institutos federais. Nós tínhamos 3 institutos federais durante uns 100 anos, e hoje são 22 institutos federais, todos dessa época. Então, em cada uma das regiões do estado, nós temos a presença dos institutos federais. Mas eu também queria falar um pouco, Haddad, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a Covid-19, eu também sou biólogo, gosto de falar um pouco sobre a Covid enquanto vírus, né? É algo que é novo, mas que os governos, principalmente o do Temer, o de agora do Bolsonaro, que antecederam a Covid-19 aqui no Brasil, também fizeram uso de práticas que estão nos prejudicando nesse momento, com o negacionismo da ciência, da tecnologia, com os ataques às universidades, que retiraram recursos e capacidade das universidades, nesse momento, contribuir ainda mais. Os ataques preconceituosos, né, contra mulheres, contra negros, contra os povos indígenas. E eu queria que você pudesse fazer uma análise até quando que nós vamos continuar suportando da forma como nós estamos. Olha, bom, primeiro, muito prazer em estar com você. Bom saber que nós somos entre professores aqui e que, portanto, amantes da educação, da cultura, da ciência, né, da divulgação do conhecimento. Isso é tudo tão importante no mundo atual, né, com tanto obscurantismo, tanta maluquice, né, terra plana. É uma coisa realmente muito deprimente o que está acontecendo em função do governo Bolsonaro. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nós estaríamos saindo do isolamento social com segurança se o nosso governo tivesse tomado as providências corretas no tempo correto. O problema é que o presidente da República está sabotando tanto a economia quanto a saúde pública do país. Nós estamos vivendo um momento absurdo em que o próprio presidente é o inimigo público número 1 do país. E esse gesto dele, ficar indo para lá e para cá a cavalo,
ir no meio do povo tossir na cara das pessoas, fazer reunião ministerial para xingar todo mundo, falar de cassino. É um negócio tão, assim, não está à altura do Brasil. O Brasil não pode ser... Então, nós estamos com um presidente num grau de insanidade muito grande, está perdendo as estribeiras, ele não sabe para onde correr, ele não tem um plano de governo até hoje apresentado, fala em vender o Banco do Brasil e trazer cassino para cá. Qual é o significado disso? Então, eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. Ele está cometendo crimes de responsabilidade semanalmente, o que significa dizer que o Rodrigo Maia tem a obrigação de aceitar pelo menos um dos 35, né, pedidos de impeachment. Nós temos que realmente afastar o Bolsonaro, porque ele representa uma ameaça não só à saúde pública, mas à própria economia do país. Nós corremos o risco de sair do isolamento no pior momento e ter que voltar para o isolamento por falta de condições de segurança para a nossa população. Então, nós estamos falando de uma pessoa realmente que não foi talhada para o cargo, não está à altura do desafio e que faria muito bem em se afastar da presidência da República. Mas é isso, Haddad, é um pouco das nossas análises também aqui em Mato Grosso, e como você sabe, a gente está num dos estados que mais produz neste país. Sim. Aqui, todos os anos, né, a produção de grãos supera o recorde anterior. Então, o Mato Grosso é o estado que mais exporta grãos do país. No governo do presidente Lula, da presidente Dilma, se a gente pensar antes do governo do presidente Lula, onde os agricultores, os grandes produtores aqui do agronegócio queimavam máquinas velhas no meio do asfalto, protestando por falta de recursos. Nos nossos governos, a comunidade internacional em Mato Grosso se aproximou fortemente, o Brasil se aproximou da comunidade internacional e o Mato Grosso fortemente, pelo nível de exportação que aqui conseguiu, de excelência na produção. A presidenta Dilma veio lançar uma safra aqui em Lucas do Rio Verde, e todos os donos do agronegócio fazendo discurso. O Barranco está mostrando uma foto sua com ele ali. Os grandes aqui do estado dizendo que era o auge do agronegócio no país, e foi mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente vê hoje com muito receio a comunidade internacional isolando o Brasil, isolando em função do caráter do presidente da República, das falas do presidente da República, de todos os conceitos por ele entoado, né? Agora, com relação à pandemia, o próprio Estados Unidos, que ele disse que é parceiro de primeira hora, já muito preocupado com o brasileiro voar para os Estados Unidos ou vice-versa, por causa da contaminação e da falta de trato do governo brasileiro. Então, além da preocupação com a saúde das pessoas, ele diz que se preocupa tanto com a economia. Uma das economias que mais pode sofrer é a nossa aqui do Estado, porque na medida que ele agride a China, agride outros países, que nós somos os exportadores, para nós é muito prejudicial. Então, assim, você que tem essa visão global, você que é uma pessoa que discute com diversos países do mundo, que acompanha a economia mundial, nós estamos neste momento também aqui precisando um pouco dessa análise. O Brasil, o estado de Mato Grosso, em relação ao mundo. Olha, se tem um equívoco que pode ser cometido, é imaginar que o agronegócio é uma coisa atrasada e que vai se beneficiar de desmatamento e de desavença internacional. É um equívoco enorme. O agronegócio só tem a ganhar com a preservação ambiental, o agronegócio só tem a ganhar com a abertura de mercados e com o cuidado com os mercados já abertos por outros governos, porque foram os nossos governos que mais ampliaram a exportação de todos os tempos, governos do PT que ampliaram as exportações para a Ásia, Oriente Médio. O Brasil só olhava para a Europa e Estados Unidos, passou a olhar para o planeta inteiro. Os nossos produtos chegam no mundo inteiro hoje. O Lula mais do que dobrou as exportações, entendeu? E isso tudo há um custo alto, porque não é brincadeira o que a diplomacia teve que trabalhar,
o que se trabalhou para abrir mercados nesse país, conquistar e consolidar mercados. E o Bolsonaro coloca isso a perder quando põe no Itamaraty uma pessoa completamente fora do prumo, uma pessoa que se inspira naquele filósofo lá dos Estados Unidos que acha que a Terra é plana. Essa coisa do desmatamento está pegando muito mal para o Brasil, muito mal, porque eu duvido que um produtor sério de soja, de carne, do que quer que seja, eu duvido que essa pessoa queira manchar a reputação do Brasil fora. Ele só perde com isso. Daqui a pouco nós vamos começar a sofrer boicote da comunidade internacional. A troco do quê? Se a gente não precisa de mais terra para produzir mais. Você lembra, querida deputada, nós batemos recorde de produção de grãos nos nossos governos. Simultaneamente, a queda recorde do desmatamento. Como isso foi possível? Caiu o desmatamento e aumentar a produção. Porque nós provamos que não era incompatível. Você podia compatibilizar a preservação das nossas florestas com a ampliação da produção, com base em 2 fatores. Primeiro, a terra já desmatada que está sem produzir. Essa é a primeira coisa. Nós temos que ter foco na terra, que já está desmatada e é improdutiva, porque o dono está especulando com a terra. Esse sujeito tem que produzir mais, ou passar a produzir. Em segundo lugar, a questão da produtividade. Hoje você amplia a produção não é com mais terra, é com mais tecnologia. Por isso que nós batemos recordes de produtividade. A produção por hectare das nossas culturas, ela aumenta a cada ano, porque nós aprendemos a lidar com o solo, com o fertilizante, né? A gente passou a compreender melhor a ciência agrária, a ciência da terra. E nós sabemos que é possível tanto aumentar a produtividade de quem produz, como passar a produzir na terra que está nua, sem produção. Portanto, não precisa derrubar uma árvore para nós continuarmos a progredir. Eu tive fazendo uma live para o meu canal de YouTube com o Jorge Viana, que foi governador do Acre, que é vizinho aí de vocês, certo? Bem próximo. A realidade do Acre é um pouco diferente da do Mato Grosso, evidentemente. Você está falando de outro bioma, você está falando de outra realidade da região norte. Mas ele me dizia isso. Ele falou, Haddad, não precisa derrubar uma árvore para aumentar a produção agrícola. A gente tem terra disponível para aumentar a produção e tem tecnologia para aumentar a produtividade. E isso é que garante a colocação do nosso produto no exterior, a preços competitivos, porque a gente sabe produzir. Então, eu quero te dizer que esse governo é um retrocesso monumental, diplomático, ambiental. É triste ver o que está acontecendo no Brasil. Eu quero até depois entrar num outro tema, que é a questão das fake news, mas eu não poderia deixar de fazer um recorte nessa abordagem sua sobre o agronegócio. Mais uma demonstração de que os governos têm que investir em ciência e tecnologia, porque no campo, o que fez a transformação dos cerrados brasileiros, de modo especial aqui do Mato Grosso, de terras que ninguém valorizava, de que ninguém queria. Nós viemos para o Mato Grosso, do Paraná, em 1983, nós estamos para o norte do estado, na época não existia Nova Mutum, Lucas, Sorriso. Eu lembro que ninguém queria nem parar ali, porque dizia que o solo não prestava, né? Então, a ciência e a tecnologia que fez a evolução. E aí eu me lembro que antes do governo do presidente Lula, o agronegócio em Mato Grosso estava ainda bancarrota, estava quebrado. Eles faziam protestos queimando tratores velhos, pneus aqui nas BR. E depois do presidente Lula, se transformou nesse grande negócio que é hoje. Inclusive agora na pandemia,
o agro vai ampliar o seu ganho líquido de 6% no ano passado para 23% esse ano. Então, está lucrando muito. Se tem um negócio que não sentiu os impactos da pandemia, foi o agro, né? E eu quero lembrar, Haddad, que uma coisa muito interessante que tinha no seu programa de governo de 2018, que é algo que eu sempre defendi também, que é crédito para recuperação de pastagens. É algo que precisa fazer. Aqui no Mato Grosso, o que mais nós vemos são pastagens degradadas e que são abandonadas para abrir novas florestas, porque não há investimento nem em ciência, nem em tecnologia e nem crédito para que essas pastagens pudessem ser recuperadas. Olha, isso remete para o Brasil do século XVII. No século XVII, nós fazíamos isso. Em vez de recuperar o solo, a gente ia ampliando a produção, devastando o país. Nós não tínhamos uma política de valorização do solo, de revalorização do solo, de recuperação do solo. Não havia essa cultura no Brasil. Então, nós íamos degradando o nosso território. Então, isso demorou muito tempo para mudar. E não pode parar de mudar. Nós estamos tendo um retrocesso hoje, desse ponto de vista. E, abordando agora a questão das fake news, nós acompanhamos aí na semana passada uma operação da Polícia Federal sobre uma organização criminosa, uma ação do Supremo Tribunal Federal, uma organização criminosa que produz notícias falsas e com utilização de muito recurso, de robôs que disparam essas notícias falsas, que replicam, inclusive com um braço dessa organização criminosa aqui em Mato Grosso, na cidade de Sinop, onde também ocorreu a operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que é um pessoal de extrema direita aqui no estado, e os paladinos da ética e da moralidade, como sempre, né? E que fazem parte dessa rede. E as fake news como um todo, elas, além dos prejuízos na política, de já ter interferido em resultados de eleições nos Estados Unidos, no Brasil, nós sabemos que o Bolsonaro só é presidente porque ele utilizou-se dessa rede criminosa de fake news, de disparos automáticos aos milhares, né, que envolveu muito dinheiro de Caixa 2 não declarado, mas também afeta, as notícias falsas afeta os indivíduos, né, as pessoas, com calúnias, difamações. Aqui na Assembleia, eu aprovei um projeto de lei, que já é a lei sancionada, 11.128, que aplicará multas de até R$30 mil, sem prejuízo de outras sanções penais, por exemplo, aos disseminadores de fake news durante o período de pandemia, porque a gente vinha acompanhando muitas notícias falsas que ou trazia preocupação com notícias com dados que eram irrelevantes, ou fazia com que as pessoas não se preocupavam diante de temas que eram importantes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema que tem afligido o Brasil e o mundo todo nos tempos modernos. Seu microfone. Daqui a pouco ele tem que ir para a universidade dar aula. Eu gostaria, assim, que ele falasse dessa questão da fake news e da questão de inúmeros pedidos de impeachment do governo Bolsonaro, e hoje com os processos de fake news, né? A intervenção, a eleição dele, a vitória dele, e a gente sabe que grande parte foi proporcionada pela mentira via fake news. Que a Haddad pudesse fazer essa abordagem para a gente fazer depois as despedidas com ele. Olha, eu tenho segurança em dizer que o Bolsonaro só é presidente da República em virtude da fraude das fake news. Ele não ganharia aquela eleição. Ele não teria condições, porque ele não tinha um programa e porque ele sempre foi isso que ele é. Criaram um personagem com base nas fake news, tanto um anti-personagem, porque eu fui muito caluniado durante a eleição, apesar de ter sido candidato por 40 dias, desses 40 dias, foi uma calúnia atrás de calúnia nas redes sociais,
Hoje está, em grande medida, desmontado tudo isso, mas levou muito tempo. Você veja que nós estamos em 2020 e ainda tem reminiscências daquela campanha difamatória contra mim e contra a Manuela. Um absurdo o que aconteceu. E fizeram dele, que era um medíocre, sempre foi um medíocre, transformaram ele no salvador da pátria, também com fake news. Então, o Bolsonaro não seria presidente da República sem essa máquina que teve, como você disse, teve muito dinheiro de fora do Brasil, muito empresário de fora do Brasil, alimentou essa máquina de fake news. Por quê? Alguém vai perguntar. Por que alguém, um milionário fora, um bilionário de fora, tem interesse no Brasil? Tem interesse no Brasil para comprar o nosso petróleo barato, tem interesse para tirar a Petrobras o monopólio da exploração, tem interesse para comprar o Banco do Brasil, que o Guedes quer vender, tem interesse em várias coisas. Então, há muito interesse. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, em produção agropecuária. Os bilionários de fora estão de olho nisso. Você pensa que o mundo é o quê? É cor-de-rosa, que as pessoas vão se desenvolvendo e vai todo mundo aplaudindo. O mundo é feito de cobiça, infelizmente. Essas pessoas cobiçam as nossas riquezas desde que essa terra aqui foi descoberta. Desde 1500 foi o pau-brasil, depois o açúcar, depois o ouro, depois o café, depois o algodão, depois a borracha. Desde que essa terra foi descoberta, tem alguém de fora de olho no que a gente produz, de olho nas nossas riquezas. Agora o petróleo, agora a soja. Então, se a gente for ingênuo de imaginar que o mundo é cor-de-rosa e a gente não se proteger, quem financiou o Bolsonaro de olho nessas riquezas. Ou alguém está feliz fora do Brasil que o Brasil tem 400 bilhões de dólares acumulados durante o governo Lula, que agora o Bolsonaro quer vender. A crise aqui só não foi maior por causa das reservas cambiais. E se a crise fosse maior, as nossas riquezas estariam sendo compradas na Bacia das Almas, como aconteceu nos anos 90, que compraram a Vale do Rio Doce, compraram a Companhia Siderúrgica Nacional, compraram a preço de banana. Estão felizes. Mas queriam fazer o mesmo agora com a Petrobras, com o Banco do Brasil. Exatamente a mesma coisa. Chegou essa pandemia aí, eles colocaram um freio. Mas já eles vão voltar à carga. Você viu na reunião ministerial? Eles só falam de vender coisa. E trazer cassino para o Brasil. Isso que eu fiquei mais indignado. Porque eles falavam de jogo de prostituição com a maior naturalidade. Jogos de azar e prostituição numa reunião ministerial. Com palavras de quinto calão, uma coisa absurda. Na presença da ministra Damares, lá que estava... Eu fiquei até com pena dela, sabia? Eu não tenho muita pena dela, não, porque ela é contra as pessoas. Mas eu fiquei com pena dela naquela reunião ministerial. A vergonha. De tanta vergonha que eu senti, alheia, né? Do que falavam na frente de uma mulher ali, né? Que até onde eu sei, tem aquele recato dela, né? Mas uma loucura falar de cassino, prostituição, jogo de azar. Mas eles falavam de vender o Banco do Brasil, de vender o petróleo, de vender o pré-sal, com uma naturalidade impressionante. E falavam de devastar a nossa floresta durante a pandemia, para aproveitar a distração da imprensa. Já que a imprensa está distraída, vamos passar boiada, como ele disse, né? Então, eu acho que esse governo é fake do começo ao fim. É falso. Ele é um xerox de uma nota de R$3. Ele não vale nada, nada, nada. E é por isso que nós precisamos cuidar do nosso país e ir para
para cima nas eleições de 2020 e preparar um plano de governo forte para retomar o país em 2022. Assim que eu vejo a luta que nós temos pela frente. Haddad, aqui na Assembleia Legislativa, eu também presido a Comissão de Educação, que é Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, e presido uma comissão especial que nós instituímos aqui, que é plural, com a participação de praticamente todas as instituições, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, a Secretaria de Governo, a Associação de Municípios, as universidades. Nós estamos discutindo o caminho para a retomada das aulas no pós-pandemia. Então, como educador e como alguém que está na Assembleia Legislativa de cabeça nesse momento, para nós fazermos a travessia, eu quero já ir aqui agradecendo. Quem vai depois finalizar a nossa live é a professora deputada federal Rosa Neide, mas eu quero agradecer de coração também, como presidente do Diretório Estadual do nosso partido aqui em Mato Grosso, a sua presença aqui na nossa live, dizer que nós estamos aguardando, essa pandemia vai passar, nós vamos aguardá-lo aqui pessoalmente. Quando era para você ter vindo, nós tínhamos organizado, inclusive, uma atividade no Quilombo aqui, que é uma comunidade que estava com uma vontade imensa de te abraçar. Então, assim que restabelecermos aí as condições, você está convidado para vir pessoalmente aqui ao Mato Grosso, comer do nosso peixe aqui. Cuiabá tem uma gastronomia aqui de peixe que é muito diversificada, muito saborosa, e dialogar com os nossos companheiros e companheiras aqui. Nós estamos bem organizados nos municípios, fizemos os encontros regionais do nosso partido também, 10 encontros regionais, tudo online, remotamente, foi um sucesso, e queria que você, ao finalizar, também desse esse abraço aí para a companheirada nossa que já colocou o nome à disposição aí na pré-campanha. Forte abraço, te agradecer de coração por essa oportunidade de dialogar. As redes sociais aqui estão acompanhando, estão disparadas aqui, porque todos estavam com muita vontade de vê-lo. Muito obrigado, Haddad. Então, professor Fernando Haddad, para nós, né, uma grande honra, o senhor está conosco. Em cada lugarzinho de Mato Grosso tem uma herança do seu tempo de ministro, são as creches, os ônibus, as escolas, os laboratórios de informática, tudo o que aconteceu na educação, que a olhos largos a gente pode visualizar, foi herança dos nossos governos, e de grande parte o senhor esteve à frente, conduzindo com maestria. Nossa. Oi. As escolas que, na sua época, Haddad, conveniou com a Rosa Neide na SEDUC, o dinheiro está em conta até hoje. Nós já estamos passando 2 governadores e não conseguiram sequer licitar as obras para fazer. As crianças ainda estudam embaixo de árvores, em escolas improvisadas. Então, é muita coisa, né, Rosa? Ficaram, assim, 30 escolas com recurso em conta, e o governo passado não fez, esse governo agora está começando, mas ainda tem muito dinheiro em conta ainda, não só de escola, de estrada, de muitas coisas que ainda tem aqui no nosso estado de Mato Grosso. Então, assim, na área indígena, nós temos 43 povos aqui. Na sua campanha presidencial, a gente teve 90% de apoiamento nas áreas indígenas. Para quem aqui manda um abraço muito especial, eles gostam muito de você, do presidente Lula, sabem com clareza que projeto de país o Partido dos Trabalhadores tem, e a gente é muito honrado em ver com que dignidade eles observam as nossas figuras públicas, especialmente na sua pessoa, porque eles gostam muito de educação e têm o seu trabalho no MEC como referência. Então, para nós, você está aqui conosco, e eu estar lá hoje, na Câmara dos Deputados, acompanhando, né? Esperei passar meu tempo de professor, aposentar para ir lá para a Câmara e ver um desastre de governo como este, mas isso também nos dá força, nos dá vontade de lutar. Nós estamos com a bancada muito esforçada, né? O pessoal muito trabalhador, e a gente vai estar do lado da nossa população aí com muita garra. Mato Grosso é muito produtivo, Mato Grosso tem muita floresta ainda, tem muito cerrado. A palavra muita agricultura familiar.
muita agricultura familiar, muitos parceiros na agricultura familiar. Quando você disse da cobiça, eu fico olhando com que cobiça olham as terras indígenas, as áreas que são preservadas. E a cobiça deste governo fazendo campanha para que haja invasão em terras indígenas, para que destruam as áreas de preservação. Fizeram forte o Dia do Fogo ano passado aqui. Então, assim, nós temos muitas tragédias encaminhadas por este governo, mas nós temos gente como você, que é nossa grande figura pública nacional, junto com o presidente Lula, que nos honra pela sua trajetória de vida. Quando eu vejo a sua família, a sua dignidade, a sua luta, a sua condição de professor, me inspiram todo dia para continuar lutando, né? Eles falam tanto de família, mas eles não olham que aquelas famílias que estavam ali naquela reunião ministerial nos envergonha publicamente, envergonha o povo trabalhador do Brasil. E a gente gosta de honrar as nossas, porque nós somos trabalhadores e nos igualamos com a condição cristã que temos e que proferimos publicamente e nos garantimos naquilo que fazemos com os nossos exemplos. Boa sorte lá na sua aula, grande professor, grande amigo, grande parceiro. Estamos aqui na luta junto com você. Deputado, eu queria encerrar, primeiro agradecendo a oportunidade, mas eu queria dizer muito obrigado à bancada do PT na Câmara e no Senado. Se não fosse a oposição que vocês estão fazendo, construtiva, porque vocês estão defendendo o país e a população desse maluco, desse governo, se vocês não estivessem lá, hoje eu não sei o que seria da nossa gente. Porque se existe uma renda básica de emergência hoje, é graças à oposição. Ele quer de novo baixar para R$200, que foi a proposta original. Nós queríamos um salário mínimo. Arrancamos R$600, que é insuficiente, pois ele quer baixar para 200. E se não fossem vocês, nós sabemos que o nosso povo ia estar passando ainda mais privações, mais do que já está passando, mais do que já está sofrendo. Então, do fundo do meu coração, eu agradeço todo santo dia eu agradeço o fato de vocês estarem lá nos defendendo. Eu queria estar lá com vocês, queria estar brigando com vocês, faço o que eu posso aqui em São Paulo, de casa, não saio aqui do celular falando com o Brasil inteiro, aliás, com o mundo inteiro, para a gente manter a guarda desse governo fascista e genocida que nós temos no nosso país. Mas eles não passarão. Eles não passarão porque o brasileiro não é isso. Ele vai perder apoio cada vez mais, porque ninguém pode concordar com o que ele faz com a nossa gente. É uma crueldade diária o que ele está fazendo com o nosso povo. Então, deputada, muito obrigado. Eu vejo a sua atuação lá, fico vendo vocês do escritório de casa, votando nos projetos de interesse do país, brigando pelo Brasil. Isso me dá muito orgulho de pertencer a esse partido e de ser seu correligionário, seu humilde apoiador. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada, grande abraço. Obrigada a você, Haddad. Vamos estar juntos sempre aí na luta. Muito obrigado. Um grande beijo para todos que nos assistiram. Obrigada a todos que nos acompanham. Tamo junto. Um abraço a todos.